Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente continua falando sobre o encontro de Paulo ali em Éfeso com os 12 discípulos de João Batista. Aliás, aqui nesse texto, Atos 19, tem aquele fato inédito da igreja primitiva, aquele fato inédito no Novo Testamento, o único rebatismo. As pessoas, por falta de conhecimento bíblico, elas questionam quando elas sabem que alguém já era batizado e depois batiza-se novamente. Mas antes do seu questionamento, veja este fato aqui, esta experiência logo nos primeiros anos da igreja. Estes 12 já eram batizados no batismo de João Batista. Agora, Paulo os encontra e os rebatiza eles. É lógico que com uma diferença, aquela diferença basilar, aquele contraste entre o batismo de João Batista e o batismo apostólico, isto é, o batismo que Jesus tinha ensinado. João Batista não invocava o nome de Jesus. Por razão óbvia, Jesus não tinha vindo ainda. Jesus não tinha executado o seu ministério e etc. Então, o batismo de João Batista, o apelo dele era unicamente para que o povo arrependesse. Lembrem da tônica de sua pregação. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Era a única receita dele. No entanto, o batismo apostólico, a gente lendo Atos 2:38, a gente descobre que no ato batismal, além de que ele exigia arrependimento e tinha que ser em água ou em muitas águas, ele era feito, celebrado em nome do Senhor Jesus. Notemos que quando aquela multidão que ouviu a pregação de Pedro foram tocados, quebrantados pelo Espírito Santo, perguntaram para os apóstolos: que faremos, irmãos?
A resposta foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É claro, então, que o batismo bíblico é para adultos, porque criança não se arrepende. Era nas águas e era celebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, entre os samaritanos e os 12 discípulos de João Batista em Éfeso, há uma inversão, há uma diferença contextual na vida de ambos os grupos. Enquanto os samaritanos tinham sido convertidos, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 8, 15 e 16, eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Traduzindo, eles não foram batizados com o Espírito Santo. E então, Pedro e João, é lógico que, por determinação do colégio apostólico, desceram até Samaria e desceram, por este fato, havia este rasgo ou esta falha doutrinária. Haviam sido batizados, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tinham sido batizados nas águas, mas não eram batizados com o Espírito Santo. E Pedro e João tinham este ministério carismático. Eles impunham as mãos sobre o povo, sobre a igreja, e eles eram batizados com o Espírito Santo. Em relação aos 12 discípulos de João Batista, a experiência era outra. Eles tinham sido batizados, mas no batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. E estes tinham uma ignorância total em relação ao Espírito Santo. Pois, quando o apóstolo perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: não, nem sequer ouvimos que havia Espírito Santo. Paulo perguntou então: em que fostes batizados? Aí eles responderam claramente: no batismo de João. Aí o apóstolo detalha: João celebrou, administrou o batismo do arrependimento. E ele dizia àqueles que criam, ele dizia ao povo que viria um outro, isto é, Jesus. Ele disse claro
Os discípulos, ouvindo isto, não questionaram, não discutiram. Eles desceram as águas, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Note a diferença. Aqueles já eram batizados, aqueles samaritanos já eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo apostólico, o batismo bíblico, o batismo ensinado por Jesus. Mas estes aqui não eram batizados em nome do Senhor Jesus. A razão, conforme já falamos, era óbvia. Sendo batizados por João Batista, era outro ministério. Jesus ainda não tinha executado o seu ministério, em cujo ministério fora dado a ordem do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, esses 12 foram rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, não para aí, não termina aí a história. O apóstolo impôs as mãos sobre eles e, num instante, como que num relâmpago, eles começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Aleluia! Agora sim, o pacote estava completo, o princípio apostólico estava completo. Novamente, relacionando os dois grupos. Lá, Pedro e João impôs as mãos sobre o povo e receberam o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, aqui, de modo homogêneo. Paulo também impõe as mãos sobre estes, sobre eles, e eles receberam esta experiência gloriosa, o batismo com o Espírito Santo, que foi uma consequência do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. No próximo vídeo, a gente vai ver o segredo de tudo isto. A gente vai ver por que Paulo já foi encontrando estes 12 discípulos de João Batista e já questionando o batismo deles. É claro que nisso tem um mistério espiritual que a gente verá no próximo vídeo. Jesus, aleluias ao teu nome. Graças a ti, Senhor, pela veracidade da tua palavra. Graças a ti pela revelação que o Senhor nos dá das tuas verdades. Aleluia, Jesus. Porque os apóstolos foram
tão zelosos em praticar os teus ensinos. Ó Senhor, que nós também tenhamos o mesmo zelo hoje e sejamos inteirados das tuas verdades. Aleluia. Amém e amém.